Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso programa Restaurando Saúde. Que alegria poder ter a sua presença aqui. Durante a semana nós temos falado sobre temas tão importantes, temas que são fundamentais na nossa vida e que fazem a diferença no nosso dia a dia. Algumas dicas, algumas orientações, médicos falando sobre assuntos importantes também. E hoje não vai ser diferente. Nós estamos aqui para tratar sobre o tema da temperança, como você muito bem viu ali no nosso cronograma também. E é uma alegria, uma satisfação muito grande de estar aqui também com vocês, podendo compartilhar um pouquinho dessa conversa, desses minutos, passar juntos com vocês, falando desse tema da temperança, que no final das contas é um dos temas mais importantes. Não que ele seja melhor que os outros, mas ele é fundamental para o nosso dia a dia. Ele é fundamental para nós conseguirmos viver com qualidade aqueles 8 remédios da natureza que nós temos falado tanto durante essa semana. A temperança é um deles, e é aquela engrenagem que dá aquele empurrão para os outros funcionarem também. Então eu quero usar os minutos que eu tenho para falar com vocês para desenvolver esse tema. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Meu nome é João Carlos, eu sou estudante de Teologia do 2º ano aí da faculdade do IAP, aqui na região de Ivatuba. E nós estamos fazendo esse projeto, então, com toda a comunidade ao redor, de uma forma também mais ampliada pelos meios virtuais. E é uma alegria muito grande, porque tratar sobre saúde, tratar sobre esses temas que nós temos falado durante a semana toda, nós estamos realmente tratando de uma das áreas mais importantes da vida. Porque tem aquela velha frase, né? Sem saúde, nós não somos nada. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesse momento. Quando nós falamos de temperança, entrando propriamente dito no tema, nós estamos falando em algo essencial para a nossa vida, essencial para a nossa saúde em especial. Quando eu falo a palavra temperança, o que vem na sua mente? Algumas pessoas podem até, talvez porque não conhecem o assunto, podem até pensar que é alguma coisa relacionada a tempero, a fazer as comidas de uma forma mais apetitosa, de uma forma mais gostosa ali para se alimentar, mas não está relacionado diretamente a isso. Temperança, eu gosto de pensar em outra palavra que estão ligadas. Temperança é igual equilíbrio. Exatamente, o equilíbrio, a temperança é esse equilíbrio na vida, em todos os aspectos. Mas em especial, eu quero tratar aqui com vocês relacionado à nossa alimentação, relacionado ao nosso estilo alimentar. Então, quando eu penso em temperança, eu tenho que entender qual que é a nossa situação hoje e como que nós temos que tratar, então, trabalhar em cima do nosso dia a dia para desenvolver esse assunto da melhor forma possível. Para começar, então, eu quero voltar à origem, ao nosso começo. Nós sabemos que nós somos criados por Deus, criados à imagem e semelhança dele. Existe uma escritora norte-americana, que é a Ellen White, no qual ela fala em várias obras que nós fomos feitos perfeitos. A Bíblia assim nos apresenta também. O nosso corpo foi feito, no caso de Adão e Eva, em perfeita simetria. Todos os órgãos eles funcionavam em perfeita harmonia. E isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Existe inclusive um livro intitulado como Temperança, no qual ela discorre esse assunto com profundidade, com consistência, e assim ela trabalha todos os pontos ali sobre esse tema. Mas eu quero me deter aqui em algo que ela comenta sobre a origem. Nós somos criados perfeitos, fomos criados ali com todas as qualidades, as características em equilíbrio. Tudo estava funcionando perfeitamente. Só que a Bíblia apresenta para nós, ali em Gênesis capítulo 3, que houve a queda. E o ser humano então perdeu essa perfeição. Ele perdeu então muitas características perfeitas, foram corrompidas pelo pecado. E nisso tudo então, a nossa natureza começou a ser pecaminosa e o nosso organismo, tanto mente como corpo, como também a nossa área espiritual na vida, começou a se corromper. Então, quando eu olho para a nossa saúde hoje, olhando para a atualidade, eu entendo e eu posso, assim, afirmar que ela é constituída em 3 áreas. A nossa vida, a nossa saúde em especial, eu gosto de pensar nela como um tripé. A saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Eu gosto de imaginar que elas são como um tripé realmente, que as 3 estão em equilíbrio, física, mental e espiritual. Se você tira qualquer uma dessas perninhas, ela já perde o equilíbrio e ela cai. Então, se a nossa saúde mental não está boa, se a nossa saúde física não está boa, e se a nossa saúde espiritual também não estiver boa, nós perdemos o equilíbrio e várias coisas começam a acontecer. Nós já temos a condição de sermos pecadores. Mas agora, quando nós não cuidamos da nossa saúde,
aí isso se agrava mais e mais. Então eu quero focar com vocês nesse momento, falando um pouquinho, entendendo a nossa origem de perfeição, entendendo a nossa condição atual, eu quero trabalhar a temperança no aspecto alimentar. Isso, a nossa alimentação, o nosso equilíbrio ao se alimentar. Eu quero desenvolver com vocês alguns hábitos para ajudar a auxiliar no dia a dia também e assim melhorar a qualidade, melhorar o equilíbrio, o controle na alimentação também, o apetite em especial. Quero deixar para vocês alguns pontos fundamentais. Primeiro, quando você for se alimentar, você for fazer ali o seu de jejum, ou até mesmo o almoço, a janta de uma forma mais leve, eu gosto sempre de pensar numa frase. Nós precisamos tomar o nosso de jejum, nosso café da manhã como reis. Nós precisamos se alimentar bem. É a principal refeição do nosso dia. Nós devemos tomar então a nosso de jejum como a principal refeição. Em segundo lugar, o nosso almoço, nós precisamos comer como príncipes. Não é exageradamente, é algo necessário ali. E por fim, na noite, nós temos que comer como mendigos. Café da manhã como reis, almoço como príncipes e janta como mendigos. Qual é a ideia principal por trás de tudo isso? A nossa alimentação não pode ser pobre no amanhecer, um estouro durante o dia e no final da noite mais comida ainda para dentro. Isso prejudica, o organismo entra em funções que não era o ideal. E ele acaba gerando problemas, ele acaba gerando dificuldades durante o nosso dia. Muitas pessoas não conseguem dormir à noite porque estão de barriga cheia. Acabam de comer e vai dormir. Muitas pessoas têm estresse porque não deixa o estômago descansar. Come repetidamente, várias e várias vezes. Não comem nos 3 momentos do dia. Comem entre esses momentos. E isso perde um pouco do equilíbrio também. Então, quando se trata da nossa alimentação, nós temos que ter esse controle, esse cuidado também. Então eu quero deixar para vocês aqui algumas dicas, algumas orientações, algumas ferramentas para vocês usarem durante o dia a dia. Em primeiro lugar, quando vocês forem se alimentar, comam devagar. Não precisa ser lerdo, mas devagar. Por conta da correria do nosso dia a dia, é muito fácil nós pegarmos o nosso prato de comida e rapidamente comer. Muitas vezes, talvez, é aquela velha desculpa, estava com fome, muita fome, e eu comi rápido. Quando nós fazemos isso, nós estamos se alimentando às vezes e muitas vezes mais do que a necessidade que o nosso organismo pede. Então, quando nós comemos devagar, existe um delay do nosso organismo que nós comemos mais do que precisamos. Porque até o organismo entender que nós recebemos a nutrição necessária, aí nós já colocamos demais para dentro. Que é um exemplo bem prático. Você acabou de colocar o prato de comida, começou, deu algumas garfadas ali e alguém bate no seu portão lá e você vai atender. E você gasta ali 5, 10 minutinhos conversando com a pessoa. No momento que você volta, parece que o prato está cheio, parece que você já está satisfeito, parece que aquele monte de comida foi desnecessário. Por quê? Porque nesse tempo que você saiu, o seu cérebro, o seu organismo, ele entendeu que alguns nutrientes já entraram. E nisso então, ele já vai usando, ele já vai se adaptando, ele já vai aproveitando esses nutrientes. E quando você chega e você bate o olho no seu prato cheio, você percebe que não tem necessidade, porque você já está uma parte saciada. Então isso é muito importante, a quantidade e comer de uma forma devagar. Não precisa ser lerdo, mas devagar. Você vai aproveitar até melhor o gosto do alimento. E eu quero terminar então dizendo para vocês questão do vício do nosso paladar. Cuidado, porque quando nós comemos alimentos também que, por exemplo, muita pimenta, o nosso paladar ele acaba viciando nisso e ele vai pedir muito isso. Outras coisas que viciam o nosso organismo é o uso de drogas, tanto lícitas como ilícitas. Então tome muito cuidado para não se aproximar desse tipo de situação. E se você já está envolvido nisso, lute e trabalhe muito para sair disso. Tome muita água e o seu organismo vai ir se regenerando. Descanse o suficiente. Lembra, temperança é o equilíbrio em tudo. Então a alimentação, nosso paladar, ele é a porta principal. Tem um ditado, e aqui eu termino, que fala: o peixe morre pela boca. O ser humano muitas vezes não é diferente. Nós estamos morrendo pela boca.
Então eu quero terminar deixando essas orientações, esses momentos aqui, em especial essas orientações. Tome bastante água, coma nos horários certos, coma da maneira e na quantidade certa. E cuidado para não viciar o seu paladar também. Eu agradeço a sua companhia nesses minutos e eu espero que o nosso programa possa estar ajudando no seu dia a dia. Coloque em prática e eu tenho certeza que a diferença vai ser feita.